E aí, meu povo, tudo bem? Vamos lá para mais um videozinho de circuitos polifásicos. Hoje, inaugurando um layoutzinho novo aqui, negócio do pet aqui embaixo, títulozinho novo. Opa, ao contrário. Negócio do pet aqui embaixo, títulozinho novo aqui. Cadê minha mão? Aqui. Layoutzinho diferente para a gente brincar, mas só para fazer um planozinho de fundo para que a gente conduza as nossas conversas aqui. Hoje, continuando ainda no segundo capítulo, né? Capítulo de cargas em circuitos trifásicos, onde a gente pretende continuar analisando as cargas tanto conectadas em estrela quanto em delta, partindo de umas dificuldades que eu coloquei para vocês no final do nosso último encontro síncrono. Vocês estão lembrados? Vou tentar refrescar a memória de vocês aqui. No final da nossa aula, eu coloquei esse circuitinho com uma carga conectada em delta através de impedâncias nos condutores de linha. E nessa figura, rapidamente, discutimos bem por cima algumas possibilidades de resolver, né, formas de solução desse circuito, mas todas elas bem superficialmente, sem aprofundar muito. Hoje é o dia de começarmos os trabalhos de aprofundamento em cima das possibilidades de solução disso aí. Vamos lá? Continuando então, a gente passa com esse videozinho rapidamente pelos procedimentos que já foram vistos para se calcular as correntes de fase e de linha nas cargas trifásicas, tanto conectadas em estrela quanto delta, que já foram trabalhados nas semanas anteriores. Na sequência, a gente passa a tratar do assunto do dia, que é o tal método do circuito monofásico equivalente, que eu já comentei com vocês, que também pode ser chamado de método do circuito equivalente de uma linha. E aí, dentro dessa discussão, a gente aproveita para introduzir algumas situações que, num primeiro momento, pode parecer que são grandes dificuldades para analisar os circuitos, como, por exemplo, a necessidade de conversão das cargas de delta para estrela e vice-versa, quando aparecerem circuitos com a mesma fonte alimentando mais de uma carga em paralelo, e por fim, esse caso da presença de impedâncias nos condutores de linha. Somando tudo isso aí, a gente pode criar um circuito bem complexo que com esse método vai ser possível tranquilamente resolver isso aí. Vamos lá? Trazendo então aqueles slides do procedimento para o cálculo das cargas em estrela, não vou cansar de repetir para vocês que é sempre muito importante que a gente tenha em mente a necessidade de identificar sempre as tensões de fase nas impedâncias, para aí sim poder aplicar a lei de Ohm, né? Então, no caso da impedância Z1, que a gente tem aqui em cima, VAN é a impedância de fase, portanto, essa é a tensão que deve ser dividida pela impedância para calcularmos a corrente. Ok? Todas as fórmulas utilizadas estão aí na tela. Tudo que foi já conversado, já definido nas conversas das semanas anteriores. Né? Importante também a gente frisar e repetir a conclusão que foi tirada nas semanas anteriores, de que nessa conexão estrela as correntes de linha e de fase são sempre iguais. Beleza? Com essas equações, com essas relações, a gente consegue traçar um gráfico conhecido como diagrama fasorial. Nesse caso, podemos até ter a ambição de chamar de um diagrama fasorial completo, com todas as tensões e todas as correntes, para essa carga em estrela na sequência de fases direta. Está tudo aí que a gente precisa e, de novo, isso deve ser um gabarito para consultas fáceis, para nosso acesso muito fácil, muito constante ao longo do curso, beleza? O segundo caso que nós trabalhamos foi da carga conectada em delta, onde a gente começa observando que as tensões de fase são iguais às tensões de linha, e, portanto, quando a gente conhece essas tensões de linha que estão aqui no meio do caminho,
basta igualá-las às tensões de fase que aí sim serão utilizadas para a aplicação da lei de Ohm, né? Depois disso, basta, conhecendo as tensões de fase, basta aplicar a lei de Ohm 3 vezes para as correntes de fase, utilizar aquele procedimento das correntes de linha calculadas através da subtração de duas correntes de fase, que, nas condições de equilíbrio que a gente tem, acabamos encontrando uma relação em módulo de raiz de 3 vezes e de 30 graus no ângulo entre essas correntes. Beleza? Da mesma forma, a gente pode traçar um diagrama fasorial completo com todas as tensões e todas as correntes na sequência de fases direta para essa carga delta. Então, se a gente quiser fazer um resuminho, o que a gente fez, o que a gente adotou como procedimento até agora? Acho que um primeiro passo que eu tenho frisado sempre é: precisamos identificar as tensões de fase. Quais são as tensões nos terminais de cada impedância? Identificou isso? Beleza, podemos seguir adiante calculando essas correntes de fase, sempre com tensões de fase divididas pelas impedâncias. E nesse passo 2 a gente percebe: as correntes de fase possuem o mesmo módulo e uma defasagem de 120 graus entre elas. Circuitos equilibrados ainda, né? Não passamos para frente ainda não. Mantendo em circuitos equilibrados, as três correntes de fase possuem mesmo módulo e 120 graus de defasagem. Depois, com essas correntes de fase, nós podemos calcular também as correntes de linha, que nas cargas em estrela são iguais a essas de fase, e nas cargas em delta tem aquela relação que eu acabei de mostrar. Do mesmo jeito, as correntes de linha sempre mesmo módulo e 120 graus de defasagem entre si. Ok? Com todas essas correntes e tensões, diagrama fasorial na veia, vamos refazer o gabarito para cada situação que for analisada. Continuando, se a gente voltar no procedimento inicial, né, da carga em estrela equilibrada, a gente calcula, por exemplo, a corrente em cima da impedância Z1 através da lei de Ohm, né? Tensão de fase dividido pela impedância. Agora, com a conclusão do slide anterior, né, que as outras correntes de fase vão ter o mesmo módulo e 120 graus de defasagem, eu não vou usar a lei de Ohm de novo. O que eu vou fazer é a corrente IB vai ter o mesmo módulo, ou ela vai ser exatamente a mesma corrente IA com uma defasagem de 120 graus. E a corrente IC também uma defasagem de 120 graus com relação a IB ou IA. Né? Na sequência de fases direta, essa corrente IB está atrasada com relação a IA, IC atrasada com relação a IB ou adiantada com relação a IA. Tudo bem? Não usamos 3 vezes a lei de Ohm mais. Agora a gente usa esse conhecimento que acelera sensivelmente a nossa solução. Passando adiante, com esse procedimento, o que a gente basicamente está fazendo é não trabalhar com circuito trifásico. A gente está recortando do circuito trifásico só esse pedacinho aqui, que é um circuito monofásico, onde os cálculos podem ser utilizados para a gente tirar as conclusões de forma equivalente a tudo que a gente precisa do circuito trifásico. Aqui a gente calcula então a corrente na fase A, através da teoria de circuito monofásico, e a partir dela, corrente na fase B e corrente na fase C, só aplicando as defasagens, repito, na sequência de fases direta, B atrasada com relação a A, C atrasada com relação a B ou adiantada com relação a A, conforme a gente já viu. Beleza? Esse é o tal procedimento do circuito monofásico equivalente que deveria ser apresentado,
nada mais é do que isso. Talvez alguns de vocês até já estão trabalhando assim, sem saber que isso é um método definido, né? Mas não tem muita novidade, mas fica aí um passo a passo para a gente simplificar sem precisar repetir a lei de Ohm toda hora. Vamos para um exemplo então, trazendo um caso que eu tenho quase certeza que a gente já resolveu, ou vocês já estudaram esse caso, com uma carga em estrela alimentada por uma fonte. Eu não vou nem me preocupar com a fonte, vou fazer um diagraminha aqui bem simplesinho, indicando a nossa carga equilibrada, os nomes das tensões e das correntes, e puxando lá do enunciado as informações de que eu conheço tensão de linha com esse módulo de 208 e vou utilizar essa informação para trazer o cálculo da tensão de fase VAN, que é essa tensão que está em cima da impedância Z1. Eu vou tratar esse circuito monofásico associado à impedância Z1, a fase A, né? Então, com as relações que a gente já conhece, o VAN vai ser raiz de 3 vezes menor do que a tensão de linha, então 208 por raiz de 3, com os 10 graus que estava definido ali. Beleza? Trazendo para o circuito monofásico, então, o que a gente vai fazer? Sabendo que essa é a tensão de fase, direto, lei de Ohm, calculo a corrente IA dividindo módulo da tensão pelo módulo da corrente, subtraindo as tensões, chegando nesse resultado e utilizando o procedimento proposto. IB, como a sequência é negativa, eu mantenho os módulos e IB tem mais 120 graus e C menos 120 graus com relação a IA. Beleza? Mesmos módulos e 120 graus de defasagem. Aí, o que eu preciso falar mais para vocês? Talvez ainda não ficou muito evidente as simplificações que vêm junto com esse procedimento, né? Por que sair do trifásico e vir para o monofásico, né? Bom, é importante mostrar algumas coisas aqui, né? Para usar esse método, foi fácil nesse exemplo, porque a gente já tinha a fonte em estrela e a carga em estrela. Então a gente já conhecia tensões de fase, tensões fase-neutro, para permitir que o nosso circuito monofásico fosse fechado entre a fase A e o neutro, né? Então ficou aquele recorte que eu fiz, né? A fase A do gerador, fechando a linha A lá por cima, passando pela impedância da carga e voltando pela linha do neutro aqui embaixo, conforme está desenhadinho ali. Então, uma primeira necessidade que a gente enxerga para trabalhar com esse método é que tenhamos, no caso da fonte, sempre tensões entre fase e neutro. Só assim a gente vai conseguir trabalhar com o procedimento. Na outra ponta do circuito também, como a gente tem tensões entre fase e neutro saindo da fonte, a impedância também tem que estar conectada entre fase e neutro, e, portanto, é obrigatório que tenhamos tanto a fonte quanto a carga conectadas em estrela. Se não tiver assim, não dá para usar esse método. Mas aí vocês podem perguntar, mas e se tivermos essa situação onde tanto fonte quanto carga estão conectadas em delta? Nenhuma das duas exigências está sendo satisfeita, né? Como é que eu posso fazer? Bom, começando, digo para vocês que é possível transformarmos esse circuito delta-delta e utilizarmos o procedimento do monofásico equivalente, não da mesma forma, mas com algumas adaptações, né? Se a gente parte da fonte, o que a gente precisa adaptar na fonte que está em delta, como fazer essa fonte passar para a estrela? Bom, a gente consegue enxergar aqui essa fonte fornece tensões, como está indicado aqui na linha, né? EAB, ABC e SA, e eu preciso converter para EAN. Como fazer isso? Basta utilizarmos as relações do capítulo 1, convertendo tensão de linha para tensão de fase, que de uma forma ou de outra está sendo promovida uma conversão
da fonte para uma conexão estrela. Nós estamos criando, mesmo que sabendo que não existe esse ponto neutro na conexão delta, nós estamos criando uma tensão fase neutro através da conversão da fonte de delta para estrela. Aí agora, beleza, o lado da fonte está resolvido. Mas e a carga que está em delta precisa ser transformada para estrela? Eu já comentei isso com vocês, né? Existem várias formas da gente fazer essa conversão, da gente definir, deduzir as relações para essa conversão, que eu não vou tomar o tempo aqui de vocês, porque na condição de equilíbrio que a gente vai trabalhar, a fórmula é muito simples, basta pegarmos a impedância delta e dividir por 3. Para mais detalhes, vou deixar aqui em cima um cardzinho, um link para o vídeo especificamente de conversão delta estrela gravado pelo pessoal do PET Elétrica, beleza? Deem uma assistida lá que lá tem mais detalhes. Saindo disso aí, então, acho que é importante fazer um comentário, né, sobre essas conversões que foram feitas, que eu acho importante a gente enxergar o que está acontecendo com o circuito. Então eu trago aqui um exemplo de um circuito até mais complicado do que precisava, né? A gente tem uma fonte já em estrela, então como se eu tivesse convertido, e aqui não tem dificuldade, né? A gente já conhece essas relações. Essa fonte alimenta uma carga ligada em estrela em paralelo com outra em delta, alimenta duas cargas. Para usar o monofásico, o problema é essa carga delta aqui, né? A gente precisa fazer a conversão dessa carga para uma situação estrela, usando a formulinha que está ali em cima, só dividir a impedância por 3. O que significa essa conversão? Eu peguei a carga delta e cheguei numa carga estrela equivalente a essa carga delta. Essa palavrinha equivalente significa que para todo o restante do circuito que não está envolvido nessa conversão, que está fora dos terminais da carga, tudo precisa permanecer sem qualquer modificação. Ou seja, para o lado de fora dessa marca, desse colchete que eu estou colocando aí, tudo tem que continuar igualzinho no original, quando a carga estava conectada em delta. O que a gente enxerga que está aí para o lado de fora? As correntes de linha. Então, uma condição, uma premissa, né, que a gente precisa ter conhecimento quando eu estou trabalhando com situações de equivalência, tudo que está para o lado de fora enxerga exatamente a mesma situação, se efetivamente forem situações equivalentes. Beleza? Então, as correntes de linha são exatamente iguais na carga delta original ou nessa carga estrela equivalente após a conversão. Lógico, aqui, após a conversão, com a carga equivalente, não existem aquelas correntes que circulavam lá dentro do delta, IAB, IBC e ICA. Elas não existem agora. Por isso é uma situação equivalente, não igual. Ok? O termo equivalente é mais ou menos isso que a gente quer dizer quando a gente usa ele. Tá bem? Mas feitas essas adaptações, então, mesmo quando eu tiver uma carga em delta, como aqui nesse exemplo, é possível utilizar o procedimento do circuito monofásico equivalente, convertendo essa carga delta para uma estrela equivalente. Daí, ó, olhando lá no enunciado, divido o módulo por 3, né, 50 dividido por 3, mantendo o ângulo de menos 35 graus, é a carga equivalente. Esse é um exemplo que a gente já deve ter trabalhado também. Se não trabalhamos, vamos trabalhar agora. Tá convertida a carga, agora eu preciso atacar o outro lado, que é a fonte, né? Primeiro, o VCB não é uma tensão que a gente está acostumado a trabalhar, e eu vou passar esse VCB para VBC, porque o VBC eu sei transformar num VBN. Sabendo que a sequência de fases é inversa, como está ali, eu preciso somar 30 graus no VBC para chegar no ângulo do VBN. Encontrei o VBN, tenho a impedância em estrela, lei de Ohm para calcular IB, a corrente de linha IB, né? Ali o desenho ficou ainda da fase A, do circuito monofásico da fase A, precisaria só rabiscar ali para colocar a fase B, né? Então nós estamos com um circuito monofásico equivalente à fase B. E com essa corrente da fase B, na sequência inversa, a corrente da fase A está atrasada 120 graus com relação a B,
e a fase C adiantada 120 graus. 3 correntes de fase calculadas. Dou uma deslocada nelas para o cantinho do slide aí, só para que a gente relembre que, de posse dessas grandezas de linha, se eu falei de fase agora há pouco, desculpa, 3 correntes de linha da carga delta calculadas através da sua carga equivalente em estrela. Tudo bem? Correntes de linha são iguais. Agora, de posse das correntes de linha, taco as fórmulas que nós deduzimos que relacionam correntes de linha e correntes de fase que permitem eu chegar nas correntes de fase raiz de 3 vezes menores que as de linha e defasadas também de 30 graus com relação a elas. Beleza? Usei o circuito monofásico equivalente para as correntes de linha. Na carga delta existem aquelas, na carga delta original existem aquelas correntes circulando ali dentro, que eu uso as fórmulas que a gente já conhece. Tá bem? Então, carga estrela, resolvido. Carga delta, resolvido. Mas e se a gente volta naquele caso onde eu tinha duas cargas alimentadas pela mesma fonte e essa fonte é de 3 fios, o circuito é 3 fios, eu só tenho tensões de linha. O que eu preciso fazer? Nada além do que já foi falado. Converter a nossa fonte de delta para estrela, ou seja, conseguir encontrar as tensões fase e neutro a partir dessas fase-fase fornecidas, dessas tensões de linha fornecidas. E aí sim, com a conversão da carga delta para a estrela, eu trabalho num circuito monofásico onde uma única fonte alimenta duas impedâncias. Beleza? Aí a gente traz aqui até um gramadinho bonitinho para ficar como cenário dessa conversão desse circuito complicadinho para trabalhar trifasicamente, que quando a gente traz para o monofásico, ó que sossego que ficou. Não está dando para enxergar direito, vamos dar uma aproximada nele aí, ó. Tudo que a gente precisa de informação está aí. Fonte é uma tensão fase neutro lá do circuito trifásico, alimentando duas impedâncias em paralelo. Estudamos isso em circuitos monofásicos, não estudamos não? Mas e aí? Se a gente tiver ainda uma impedância nos condutores de linha, olha onde vai entrar a impedância. A gente não sabe equacionar malha, nó, num caso desse aí, é muito tranquilo da gente trabalhar num circuito desse. Sabe um outro caminho que a gente pode usar também? Olha aqui, ó. Se eu faço uma impedância equivalente a essas duas impedâncias, né, das duas cargas, vai ter uma nova situação agora com uma impedância equivalente, né? Ó, voltou para um cenário que a gente já trabalhou, não voltou não? Como é que era mesmo que a gente fazia? A corrente é a mesma nas duas impedâncias, portanto, eu posso fazer um equivalente série das duas impedâncias somando. Agora ficou uma fonte alimentando uma única impedância. Posso calcular a corrente total e, se eu quiser, com essas informações da corrente total, eu posso retornar para a minha condição original e fazer, por exemplo, um circuito divisor de corrente. Beleza? Podemos inventar o que a gente quiser. Impedância tem duas cargas aí, pode ter trocentas cargas, né? Eu deixei duas aí só para a gente ilustrar o procedimento, mas com quantas cargas a gente tiver, o procedimento funciona. Fazendo esse, o Boylestad chama de processo de redução e retorno do circuito, né? Fazendo paralelo, ou aplicando malha nodal, o que a gente quiser. Tá bem? Com isso, a gente termina aqui a nossa conversa. Eu repito aquelas sugestões de materiais para consulta e peço para vocês não se esquecerem de verificar a nossa playlist de circuitos polifásicos, que eu estou deixando aqui na sequência os linkzinhos, né? O YouTube me ajuda a colocar. Eu vou deixar o link para a playlist e para o canal do PET Elétrica, tá bem? Entrem na playlist, como dizem nossos amigos blogueirinhos, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem e fiquem atentos aí para as próximas publicações, para os próximos contatos das nossas atividades, ok? Forte abraço e até a próxima, gente!